O vídeo se trata de um tutorial de desmontar e montar um computador, informando as características de um computador gamer de alto rendimento que pode ser atender as necessidades de qualquer tipo de play, desde o que quer jogar joguinhos básicos até o que quer jogar os jogos do mais alto nível da atualidade. O público-alvo do vídeo são gamers de alto desempenho, que desejam jogar os jogos no mais alto nível de qualidade e que não sofrem nenhum problema com jogos da atualidade. Esse é um computador para uso pessoal, visando os jogos. Ele vai poder atender qualquer tipo de software que você necessitar, desde jogos pesados que necessitam de uma boa placa de vídeo, a pequenos jogos, mas visando jogos maiores e que pedem a uma qualidade melhor. A placa-mãe a gente pode entender ela como um coração, né? Ela que alimenta ali todos os componentes, ela que liga todos os componentes entre si do computador. Ela é como se fosse uma central, que ela meio que resolve os problemas do espaço ali que um gabinete pode ter e fazem as peças trabalharem como se fossem uma só. É nela que liga fio, o processador, as memórias, a placa de vídeo, enfim. Ela que faz ali e permite todo o tráfego de informação entre ela. Nela tem o que a gente chama de chip, né? Os chipsets. Chipsets nada mais é que é um componente fundamental para que funcione de maneira certa o computador. São um conjunto de circuitos integrados junto com a placa-mãe que faz o computador funcionar da forma que deveria ser, né? Como, por exemplo, o processador, o boot, responsável por ligar o computador, enfim, diversos exemplos. O processador, mais uma vez fazendo comparação ao corpo humano, é como se fosse o cérebro nosso, né? Ele recebe todas as informações ali que chegam ao computador, processam e faz o computador interagir entre ele mesmo, né? Fazer uma peça conversar com a outra, ali um programa conversar com o outro, enfim. Ele faz todas essas ligações entre peça, entre software, hardware, enfim. O processador é uma das peças mais importantes do computador, justamente para processar toda a informação que chega sobre ele. Então é sempre muito cauteloso quando tem que escolher o processador, sempre de acordo com o que você vai tentar desempenhar no seu computador. Muitas vezes você pode ter uma placa de vídeo, por exemplo, muito forte, porém se o processador não conseguir processar toda a informação que ela permite, você vai estar usando aí ela de uma maneira reduzida, de uma maneira que você não gostaria de usar, né? Sem poder usar 100% do potencial dela. O socket ali trabalhando junto com o processador, ele que permite que dois processos dentro da máquina se comuniquem, né? O pessoal até fala de Inter-Process Communication, que é realmente essa conexão. A memória principal do computador é a que realmente contém mais acesso nela, né? Dados, informações, arquivos, enfim. Mas infelizmente ela não é de rápido acesso. Ela não é de rápido acesso, porém a sua memória é permanente, né? Independente de quando você desligar alguma coisa do tipo ou ligar, a memória vai continuar ali. Já as memórias cache e RAM, por exemplo, elas são de rápido acesso à informação, porém elas não conseguem guardar, armazenar tantas informações como a primária, por exemplo, né, a memória principal. A RAM, tanto a cache, apesar de elas serem mais rápidas que a principal, elas não conseguem guardar informações depois que você desliga. Ou seja, elas servem ali para buscar informações rápidas para o processador, porém depois que você desligou, tudo que estava salvo ali nelas é permanentemente excluído quando você desliga, né? Já os barramentos, a gente consegue ver bastante barramento ali impresso na placa-mãe. Nada mais é que um conjunto de linhas que permite comunicação das peças do computador. CPU, memória, enfim, outros periféricos aí. E eles transmitem e recebem informações, né? Então eles que passam informações, por exemplo, de um pendrive placa-mãe, por exemplo, da memória, processador. Então eles que fazem esse sistema de comunicação entre os periféricos do computador. Os monitores. São através deles que nós conseguimos visualizar o vídeo que o computador está transmitindo. O monitor possui três características principais. A taxa de atualização, que é o intervalo que o monitor atualiza a imagem que está sendo mostrada no vídeo. Ela é responsável pela sensação de responsividade do computador.
A resolução, que é a qualidade da imagem que está sendo exibida, ela varia de acordo com o uso do monitor e os seus modelos. E as conexões que são responsáveis para transferir o vídeo do monitor. As mais comuns são a VGA, HDMI, DisplayPort e DVI. As conexões e os conectores, que são responsáveis por conectar as peças do computador, estabelecendo as comunicações necessárias para o funcionamento do computador, como por exemplo, o conector 20 mais 4ATX, que leva energia da fonte para a placa-mãe. Os periféricos, que são os equipamentos conectados através das portas externas do computador, como por exemplo o mouse, o teclado, o monitor, os fones de ouvido, as caixas de som, as impressoras, etc. As placas de rede, que são através delas que são estabelecidas a conexão do computador com a internet, fazendo o download e upload de informações. O processador escolhido foi um AMD Ryzen 7 5800X. Ele tem 3.8 GHz padrão, podendo chegar em 4.7 GHz no Max Turbo. Ele tem cache de 36 MD, é octa-core e possui 16 threads. Ele foi pensado e escolhido em jogos. Ele tem um alto desempenho e esse processador supriria todas as necessidades que você deseja na atualidade. Ele possui socket M4 com versão do PCI Express PCIe 4.0 e tem TDP padrão de 105 watts. O cooler do processador é um AMD Wright Prism. Ele foi escolhido pois tem um encaixe certo com a placa-mãe que suporta a temperatura que o processador emite. A placa-mãe é uma MSI Mag B550M Mortar, Wi-Fi, chipset B550, AMD M4, MATX, DDR4. Ela foi escolhida pois ela é extremamente atual, ela supriria todos os componentes necessários e não exigiria nenhuma atualização próxima, só a um longo prazo. Ela tem um slot PCI 3.0, 4.0 x16, um slot PCI 3.0 x16, dois slots PCIe 3.0 x1. Ela possui uma porta HDMI, um DisplayPort, memória compartilhada máxima 16 GB, 6 portas SATA 6 GB, 2 slots MD. A placa tem 13 portas USB, sendo 3 USBs 3.2, 6 USBs 2.0, 2 portas USB 3.2 de 10 GB e 2 portas USB 3.2. A memória escolhida foram duas: XPG GameX D60G RGB de 8 GB, 3600 MHz DDR4. Foi escolhida duas. Ela foi escolhida pelo processador exige uma alta frequência de Hz e 16 GB porque os jogos da atualidade demandam essa quantidade. A placa de vídeo é uma RTX 3070 OEC Galaxy NVIDIA GeForce 8 GB GDDR6. Para um computador game, é necessário uma excelente placa de vídeo, por isso a escolha é dessa. A marca em si foi escolhida pois garante uma garantia de 3 anos e é extremamente consagrada no nosso mercado. Ela possui DisplayPort 1.4 e 3 HDMIs 2.1. Ela tem suporte para PCIe 4.0, suporta Windows 10 64 bits, Linux 64 bits. Ela tem uma largura de banda de memória de 448, configuração de memória padrão de 8 GB e largura de interface de memória GDDR6 de 256 bits. A placa tem compatibilidade com PCI Express com slot gráfico de largura dupla 16. Ela tem espaço sistema para cartão 3 slots. E uma fonte de alimentação do sistema ela pede umas 650 watts ou superior. Pensando em armazenamento, foi escolhido um SSD WD Black M2 de 258 GB, leitura de 3.100 MB e gravação de 1.600 MB. O M2 foi escolhido porque ele tem uma alta taxa de transferência de dados e ocupa pouco espaço no gabinete. O gabinete escolhido é um Gamer Deep Cool Macube 110. Ele foi escolhido pela beleza e por ter um tamanho ideal para armazenar todos os componentes. A fonte é uma fonte Superflower Leadex 3 750 watts, 80 Plus Gold, PFC ativo, full modular. Ela foi escolhida por ser de uma empresa consagrada,
tem uma garantia de bom aproveitamento de energia e 750 watts, que é o que a placa pede de capacidade. São 3 fãs na máquina, sendo 3 Deepcool Dual Ring RGB 120mm CF120 Plus. Esse foi escolhido para dar uma melhor dissipação de ar do gabinete, que não pode faltar em um computador game, que são LEDs. Bom pessoal, esse é o nosso computador, onde nós vamos desmontar ele, limpar e explicando para vocês o que cada componente é e para que serve, qual a qualidade dele e como ele funciona. Então essa é a placa de vídeo, ela é uma GeForce RTX, os cabeamentos que junto com ela, as duas memórias brancas XPG e as duas ventoinhas, sendo um cooler de refrigeração específico do gabinete e um de refrigeração do processador. Primeiro vamos começar tirando os cabeamentos para soltar as peças. Primeiro tiramos o cabo de força da placa de vídeo, depois o cabo de força da placa-mãe. Posteriormente, os cabos das ventoinhas que estão interligados na placa-mãe, as duas ventoinhas, tanto do gabinete em si e o do processador, eles ficam conectados na placa-mãe e vamos desconectar eles. Por último, esse que está um pouco difícil de tirar é o cabo de energia da fonte que fica conectada na placa-mãe. Bom, a gente tirou aqui a placa de vídeo, a gente só desplugou ela, puxamos, colocamos ali. Agora a gente vai fazer o processo de remoção da RAM, que é só tirar os dos dois lados e puxar para fora. Bom, a gente removeu aqui então o cooler do processador. Essa aqui é a pasta térmica que fica aqui atrás dele, fica em contato ali com o nosso processador para fazer o processo de regeneração. E é isso aí. Aí aqui já tá todos os cabos soltos, todos os periféricos soltos. Aí agora é só desparafusar a placa-mãe do... Na verdade tem que tirar o SSD M2 ainda. Aí é só desparafusar e tirar o espelho traseiro para poder tirar a placa-mãe. Aqui ele já tá, a gente já tirou todos os parafusos, já está desmontado. Aí é só tirá-la daqui. Tem um cabinho aqui que eu vou mostrar. Não precisa ficar cheio, sabe? Não ficar uma camada grossa. E aplica em todo o processador, espalha bem. Vou botar mais um pouquinho. Vou entrar com as garrinhas e uns bagulhetinhos aqui. Então vem. Coloco aqui. Achei uma garrinha. Achei outra garrinha. Puxou. Dá medo e... Então,
Aí como você sabe que está preso, a memória, sempre verificar antes de colocar a furação, né? Para não botar errado. E você tem que olhar no manual da sua placa-mãe o jeito de colocar as memórias. Porque tem placa-mãe que manda colocar no primeiro e no terceiro, e tem placa-mãe que manda colocar no segundo e no quarto. E se no seu for só 2, aí coloca nos 2, não tem problema. A minha placa-mãe, ela manda colocar no 2 e no 4. Então eu abro o 2 e o 4, verifico a furação, coloco de um lado, coloco do outro, aperto de um lado, aperto do outro. Travou, já era. O ferro está travadinho, se fechou as travas, tá certo. Vem aqui, né? Encaixa ele bonitinho. Encaixou, ele vai ficar assim, de pezinho. Você vem abaixo, quer dizer, encaixou direitinho abaixo. E prende o parafuso. Esse aqui tá grande. Essa chave aqui tá muito grande. Deu certo. Nunca aperta demais, senão pode espanar o parafuso ou até danificar a placa-mãe. É só ela travou, beleza. Bom, pessoal, depois de ter feito a limpeza do gabinete e colocado de volta as fãs, agora nós vamos fazer a última parte, que é colocar a placa-mãe e a placa de vídeo. O encaixe da placa-mãe tem que ser feito com muito cuidado para a gente não danificar ela. Dando atenção também para o espelho da placa-mãe, verificando se ele está bem encaixado atrás do gabinete. Após encaixar a placa-mãe, a gente tem que parafusar a placa no gabinete, tomando cuidado para não apertar demais os parafusos. Tomando cuidado também com o manuseio dos parafusos para não acabar riscando a placa. Depois de colocar todos os parafusos, nós iremos conectar os cabos e os periféricos na placa-mãe. Aí você vai ver aqui, ó, HD áudio, J áudio. É isso. Bota aqui. Bota. Foda colocar esses pininhos, caralho. Toma cuidado para entortar os pinos. Foi? Acho que foi. Bom, a gente terminou a montagem aqui agora do computador. Colocamos todas as peças aqui de volta. Agora é só fazer o teste aqui ligando ele, para ver se vai dar tudo certinho. Tudo certinho aqui. O computador ligou, todas as ventoinhas girando no sentido certo. Todos os LEDs acendendo. Pensando nas características do computador, orçamos o processador, cooler do processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, armazenamento 2, gabinete, fonte e fãs. À vista, procurando nas melhores lojas online de computador, Pichau, Terabyte e Kabum, o valor à vista fica orçado em R$ 10.608,55. Já os mesmos componentes, no pagamento a prazo, nessas mesmas lojas, sai por volta de R$ 12.480,64.
Bom, pessoal, como vocês puderam ver, então, esse foi o nosso trabalho aí da disciplina de Arquitetura de Computadores, segundo semestre aí do professor Robson aqui de Sagrado. Foi um trabalho bacana de fazer, né? E muitas vezes a gente só aprende fazendo o que a gente faz na prática mesmo. O vídeo ele é muito teórico, muito teoria, a gente pode aprender a teoria também, mas é só na prática que a gente vai aprender a fazer coisas do tipo. É um trabalho que tem que ter muita paciência, mas é algo que é muito enriquecedor para a gente. Obrigado aí pela atenção.